Brasilinas e brasilinos! Fala, meus queridos sobreviventes do apocalipse do Bananil! Sejam bem-vindos a mais um capítulo dessa novela mexicana de baixa qualidade e alto orçamento em que nós estamos presos como figurantes. Eu acho que é de galinha. Que galinha? Olha, eu confesso que passei a noite inteira olhando para o teto, dando aquelas risadas de nervoso e me perguntando: como é que o Brasil sobreviveu a 3 mandatos desse sujeito? O que a gente assistiu ontem no Jornal Nacional não foi uma sabatina, foi um show de horrores, um stand-up comedy do apocalipse político. Lula conseguiu brigar com a bancada, criar crise conjugal ideológica, inventar um reality show de desmentidos na internet e ainda jogar a principal aliada do filho no triturador de lixo ao vivo. Peguem a pipoca, preparem o estômago, porque hoje o menu degustação da vergonha alheia é completo. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Vamos começar pelo momento em que a soberba atingiu a estratosfera. O presidente sentou na cadeira da sabatina achando que estava numa reunião do diretório municipal do PT, onde todo mundo aplaude até quando ele espirra. E aí, a Renata Vasconcelos ousou fazer o que um jornalista faz, uma pergunta difícil sobre economia e contas públicas. Vejam com seus próprios olhos o momento em que o estadista de 9 dedos vira coach de etiqueta jornalística. A dívida pública no seu governo ultrapassou os 10 trilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB. E essa trajetória, ela pressiona os juros que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do senhor quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você pode dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante 8 anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com um problema de dívida pública porque nós chegamos a 80%? Sabe por quê? Porque nós temos há mais de 10 anos sem crescer. Você sabe quando é que o PIB voltou a crescer acima de 2%, Renata? Quando eu voltei à presidência da República. Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5% em 2010? Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5%? E quando eu voltei, ele estava crescendo 1%. Ele só cresceu 3%, sabe, em 2023, 2024, 2025. Vocês entenderam o que aconteceu ali? Ele olhou nos olhos da apresentadora e disse, em bom português de boteco: olha, garota, da próxima vez você começa me elogiando. Você chega, me chama de lindo, lembra do passado, e aí, se sobrar tempo, você pergunta qualquer besteira. Ele exigiu um roteiro de adulação. Na cabeça dele, a sabatina era um comercial de TV pago. Lula basicamente reclamou: poxa, eu gastei tanta grana, mandei tanto afago, e vocês da Globo não vão me dar nem um biscoitinho de superávit de 20 anos atrás? Lula, desrespeitando a Renata, parece um chefe falando com a empregada. Agora, vamos aplicar aqui o método científico da hipocrisia moderna. Pela régua oficial do gabinete da Janja, das redes sociais progressistas e dos manuais da esquerda cirandeira, o que o Lula fez ali tem nome, sobrenome e carimbo. Misoginia pura, desrespeito à mulher profissional e tentativa de calar a voz feminina na bancada. Se qualquer outro candidato da oposição falasse naquele tom com a Renata, mandando ela refazer a pergunta para elogiar o macho no centro da mesa, o Projac já teria entrado em estado de sítio. Teria plantão com trilha fúnebre, carta aberta de artistas, manifesto na Bienal e passeata na Avenida Paulista. Mas, como foi o 9 dedos, o silêncio da dona Janja é uma verdadeira sinfonia clássica. Ela vai ficar caladinha, fingindo que estava escolhendo o sofá na internet na hora do programa. Que você falou
da gastadeira é exemplo da misoginia pura que hoje... E a Renata, então, baixou a cabeça e aceitou tudo quietinha. Afinal, a gente não briga com o patrão, né? Isso não é só feio, é um trailer, um spoiler assustador de como a imprensa livre será tratada se esse pessoal ficar no controle absoluto. Não quer responder pergunta? Enquadra a jornalista e manda ela elogiar. E o estrago foi tão violento que até o Departamento de Controle de Danos do Stalinácio entrou em curto-circuito. Nem a Globo News conseguiu passar pano sem que o pano pegasse fogo. A Chatuza, Natuza Neri teve que ir para a tela admitir o óbvio. Falou com todas as letras que o Stalinácio fez foi mansplaining, foi interrupting, aquelas palavras inventadas por feministas com idade para serem netas dela. Eu tive a impressão contrária. Eu não achei ele bem na primeira parte e achei ele mais tranquilo na segunda. Não, tranquilo sim, mas cansado. E na primeira parte tem um momento que me incomodou, que é quando ele tenta... Ele não concorda com a pergunta que a Renata faz e ele tenta explicar qual é a maneira que a Renata deveria fazer a pergunta para ele. Tem um nome para isso, que é o mansplaining, né? E aí o clima esquentou tanto nos bastidores que rolou até fogo amigo. A Múmia Leitão, no meio da análise, olhou para o Merdal Pereira, viu que ele ia discordar ou atropelar o raciocínio dela e soltou no ar: Deixa eu terminar de falar, senão é mansplaining. Eles começaram a usar os termos de tribunal da internet uns contra os outros. E foi investigada e presa por nós. E é verdade. Mira, peraí. Deixa eu acabar de falar, porque senão é mansplaining. É mansplaining, tá bom. Aliás, a sabatina desandou tanto que terminou em racha na bancada dos puxa-sacos. O Lula conseguiu implantar discórdia na própria tropa de choque editorial. Mas nada, absolutamente nada, supera o momento de maior cara de pau da história da televisão brasileira. Entramos no capítulo Roberta Luxinger. Para quem não acompanhou a novela, mensagens apreendidas pela Pelúcia Federal mostram a distinta lobista operando em gabinetes, negociando contratos milionários de canabidiol no Ministério da Saúde, falando abertamente em nome do filho do Lula, o ilustre Ronaldinho dos Negócios, o menino molusquinho, Lulinha, soltando frases como: Eu sou o Fábio. E nós somos o governo. A Renata Vasconcelos, com aquele olhar de quem sabe a resposta antes da pergunta, questionou sobre as mensagens onde a Roberta afirma que Lula a chamou no Planalto e ofereceu um cargo dizendo: escolhe onde você quer ficar. Assistam a atuação digna de Oscar de melhor ator em comédia farsesca. Você referiu há pouco sobre essa lobista e eu gostaria justamente de saber, porque foi outra mensagem obtida pela Polícia Federal que diz que essa lobista Roberta Luxinger afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e que o senhor teria dito para ela: escolhe onde você quer ficar. Isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se o senhor já recebeu esse empresário no palácio. Só faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica, é de uma imbecilidade. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei com essa moça, ela nunca esteve próximo de mim. É o seguinte, malandro, sabe, é igual em qualquer lugar do mundo. Conversas por telefone, eu estou acompanhando. O caso mais grave do que esse é o do Banco Master, que está silenciado. Nós vamos também tratar desse assunto, mas antes eu gostaria de saber a sua avaliação. Tomar cuidado, que eu não sou nem procurador, nem juiz, nem policial. Ai. Sempre que ele fica apertado, ele dá um jeito de mexer no papel. Repara. Nunca vi, não conheço, nunca conversei. É uma pilantra, uma malandra. Gente, o homem é um poeta da negação. Ele não disse: olha, eu não conheço socialmente, mas o relato dela é falso e ela inventou isso sobre cargo. Não! Ele foi no modo clássico de defesa. Amnésia total com destruição sumária da reputação alheia. E sabe o que aconteceu nos 10 segundos seguintes? A internet inteira virou perita forense, em tempo real.
conheço essa moça. Nunca vi essa moça na minha vida. Nunca conversei com essa moça. Ela nunca esteve próximo de mim. Oi, papai Luli. Que negócio é esse de falar que não me conhece? Que falta de consideração. Olha o tanto de foto brotando. É foto da Roberta coladinha com o Lula em 2022. É foto da Roberta abraçada com o Lula e com a Janja na campanha com a legenda Quem tem amigos tem tudo. É foto na posse da Daniela Teixeira no STJ com o Lula no meio das duas sorrindo. É post de aniversário no Instagram dizendo que ele é o melhor presidente do universo. Tem foto dentro do Palácio do Planalto. Como é que o sujeito tem a audácia de sentar diante de 60 milhões de brasileiros e dizer "Nunca vi essa moça na minha vida", quando o feed do Instagram dela parece um álbum de casamento da família Lula da Silva? Se a coisa apertar mais um pouquinho nas próximas semanas, do jeito que a memória dele funciona, ele vai olhar para a câmera e dizer "Lulinha? Quem é Lulinha? Eu nunca vi esse menino. Deve ser um rapaz qualquer que é filho do Bolsonaro." Deu um apagão no Lula sobre a tal Roberta Luxinger. Sumiu da mente a boquinha que ele ofereceu ao governo. Jamais desconfiou do lobby nem da sociedade dela com o filhão. E o bafafá do Marcola colado na sua porta? Pura surpresa. Mas fiquem tranquilos, Lula jura que vai comandar o país com foco total. Agora, observem a psicologia fascinante do Lula. A lealdade lá funciona por castas. Quando o assunto foi o ex-chefe de gabinete, o Marco Aurélio, carinhosamente conhecido em Brasília como Marcola, que recebeu mais de R$200 mil em pagamentos de despesas pessoais bancados pela lobista, qual foi a reação do Lula? Eu, por enquanto, acredito na versão dele de que foi empréstimo. Acredito na versão dele. Por que ele não pediu empréstimo num banco? Por que ele não falou comigo? Eu disse para ele, cara, eu sou quase que nem seu pai. Por que você não falou comigo? Por que você não falou comigo do problema que você estava tendo? O chefe de gabinete pega dinheiro de lobista que tenta vender contrato de R$500 milhão sem licitação para a saúde e o presidente trata com carinho de almoço de domingo em família. Tá com medo do Marcola, do que ele pode falar. Quando é para defender o filho Lulinha, diz que as mensagens da PF são meras ilações, que não tem dinheiro público comprovado e que não vai admitir pirotecnia. Que avaliação o senhor faz dessas acusações de corrupção e tráfico de influência na sua gestão? Veja, primeiro, Trali, não tem nenhuma acusação. São ilações tiradas de telefonemas. Mas e a dona Roberta? A mulher que militou, que fez campanha, que estava nos eventos fechados, que frequentava o gabinete e almoçava com o filho? Para ela, a definição foi rápida. Pilantra, malandra. Lula jogou a lobista aos leões em rede nacional sem pestanejar. Acabou com o CPF político e profissional da criatura ao vivo. E aqui nós chegamos ao X da questão. Um recado direto, fraternal e estratégico para Roberta Luxinger, de fã para fã de bastidores de Brasília. Dona Roberta, a senhora viveu dizendo nos bastidores e para interlocutores a célebre frase "Eu não vou cair sozinha". Pois preste muita atenção, a senhora já está sozinha. O seu ex-ídolo, o homem a quem a senhora dedicava posts apaixonados, foi ao principal telejornal do continente e disse que você é uma golpista avulsa, que ele nunca viu a sua cara e que você não vale nada. Ele protegeu o filho, protegeu o Marcola, protegeu a própria biografia e entregou a senhora embalada para presente direto na mesa dos delegados da Pelúcia Federal. A porta de saída que sobrou para a senhora chama-se Acordo de Colaboração Premiada. Pega o caderninho, Roberta. Pega o backup desse celular, as mensagens da Suíça, os registros de quem entrava com nome falso no condomínio, as atas das reuniões ministeriais e entrega a todo mundo. Bota a boca no trombone, porque, se depender da turma do Planalto, a senhora vai virar a única culpada por tudo de errado que aconteceu no país desde as caravelas de Cabral. Gente, o Bolsonaro, ele já sabe que vai perder as eleições. A sabatina de ontem mostrou um líder em desespero, tentando controlar a imprensa e inventando mentiras flagrantes sobre conexões que estão documentadas em alta resolução e atacando aliados no momento em que a corda aperta. Se isso é o que ele apresenta quando está sob a luz dos refletores do Jornal Nacional, imaginem o que acontece quando as portas do Planalto estão fechadas. Não tem como não se lembrar de Frost Nixon. A diferença é que o Nixon pelo menos esperou 3 anos para confessar os pecados na entrevista.
Aqui, em Frost versus Lula, bastaram 40 minutos de sabatina para o 9 Dedos se autoincriminar de graça em rede nacional.